Quanta luz neste ambiente aos olhos, quem a conduz. Gratidão a todos os seguidores apoiando este canal com o seu polegar, com os seus comentários. Hypa este vídeo, se você não sabe hypar e não aparecer na sua frente, move o primeiro comentário com o seu dedo para o lado esquerdo e do seu lado direito vai aparecer hypar, clica lá. Também, signo de touro, sol, lua e ascendente em touro, leitura generalizada para o mês de maio. Feliz aniversário! Joyeux anniversaire, parabéns a todos vocês, Senhor Hamnida, happy birthday to you, cumpleaños também. Querido signo de touro, antes de começar a vossa leitura, eu só vou dar um recado a todos os sorteados do mês de abril. O nome de vocês continua marcado com bastante carinho: Aline, Dayana, Irene, Jorge, Maria. Tem duas Marias e tem a Rosa Cristina e a Rosa Maria também. As leituras personalizadas de vocês não foram ainda entregues pelo incidente que aconteceu no dia 9 de abril, que eu fiquei presa no elevador e o celular caiu no poço do elevador, 11 andares, e o celular morreu por completo. E a sugestão dos profissionais, mesmo se eu pagar R$3.000 para consertar a parte frontal e a parte de trás, nada garante que o celular vai funcionar, então é melhor comprar um celular novo. Nós estamos recebendo o apoio de vocês, as doações de R$50 ao Pix descrito aqui abaixo. Se você mora no estrangeiro, pode mandar por transferência bancária também descrita aqui abaixo. Cada R$50 da sua doação vira um bilhete em definitivamente, que vai para o balde do sorteio que acontece todo primeiro domingo no Instagram. Porém, todavia, no entanto, como o telefone morreu, então o Instagram no momento está desativado, porque o Instagram estava naquele telefone, era aquele telefone que operava as plataformas do YouTube, e agora no momento estamos temporariamente sendo operacionados pelo tablet. Esse tablet ele é muito bonito na frente de vocês, mas ele é bem fraquinho, ele não vai aguentar muito tempo. Então, nos próximos 2 ou 3 meses, as plataformas estão sendo operacionadas pelo tablet temporariamente, até a gente conseguir comprar o mesmo telefone. Eu quero o mesmo telefone com aquela capacidade que era o S24, o Ultra S24, com 1 TB de capacidade, ok? Só para mostrar para vocês, aqui está o falecido e tudo que estava dentro dele está perdido, não tem backup. Então são mais de 30.000 fotos e mais de 20.000 vídeos perdidos, e todos os stickers maravilhosos que eu tinha, que as clientes me mandaram e que eu criei, mais de 300 stickers muito especiais, também se perderam, ok? Nesse choque. Então as duas telas quebraram e esse conserto ele custa R$3.000 e não garante que vai funcionar. E os R$3.000 de conserto também excluídos da caneta que perdeu, que custa R$260, e excluído da capa e excluído da película, ou seja, R$3.500 de conserto que não tem garantia de funcionamento. Vamos à leitura de vocês. Eu vou abrir ao signo de touro, sol, lua e ascendente, com o oráculo psicografado pelos mentores e guias astrais. Daí eu faço o tarô e termino com outros oráculos de conselho. Sol, lua e ascendente em touro. Não esquece de permanecer calmos. Água de coco bem geladinha. Sol, lua e ascendente em touro para o mês.
de maio de 2026, Sol, Lua e Ascendente em Touro, para o mês de maio de 2026. Quanto mais eu investigo o Touro, mais eu descubro que as minhas cantoras e cantores coreanos favoritos são de Touro. Aqui nós temos os 4 pilares ao espírito. Então, existem vários tipos de 4 pilares. Uma seguidora, durante esse período trágico, sem operação do celular e sem Instagram, todos os seguidores estão entrando em contato pelo e-mail, que está descrito aqui abaixo também, e ela fez uma pergunta. Aliás, ela fez a pergunta no dia do incidente 9 de abril, que eu respondi depois de alguns dias, porque eu estava muito abalada. E ela perguntou sobre os pilares, se a tia Sô vai revelar quais são os 4 pilares que eu perguntei, e quem acertasse ganharia a extensiva do amor. Então, eu estou aqui revelando a vocês os 4 pilares ao espírito, porque existem vários tipos de 4 pilares, depende do assunto. Se o assunto for financeiro, se o assunto for saúde, se o assunto for relacionamento amoroso, mas os 4 pilares ao espírito, para o teu espírito subir. Quais são os 4 pilares da humanidade ao espírito? A fé, a oração, a caridade e o jejum. Mateus 17, capítulo 17, versículo 20, também sobre a mostarda. E Mateus, capítulo 6, versículo 18, sobre o jejum. A fé, a oração, a caridade e o jejum são os 4 pilares ao espírito. Ok? Então, todos que estão no céu, nem todos conseguiram atingir os 4 pilares, e mesmo assim a misericórdia divina de Deus e das leis universais os permitiram estar no céu. Mas se você conseguir concluir esses 4 pilares, é como se fosse quando a gente faz um seguro para a casa, certo? E a gente quer consertar alguma coisa, e se tem seguro, um seguro bom, a gente liga, agenda, eles vêm consertar, certo? Funciona? Funciona. Então, os pilares é como se fosse esse seguro que você paga para sua casa, para você ter certeza que você vai receber assistência, ok? A fé, a oração, a caridade e o jejum. É certeza que após a morte você vai receber assistência, mesmo que você tenha pecados. Tia Sô, a senhora não sabe o que foi que eu aprontei na vida, não interessa. Todos nós somos pecadores. Eu espero que vocês não sejam criminosos, daí é outra história. Criminosos perante Deus também é outra história. O que a sociedade e os poderosos julgam ser crime, não necessariamente que é crime perante Deus, ok? Então, fique em paz. Fé, oração, caridade e jejum. A quem tinha muita curiosidade de saber, será que um dia ela vai revelar quais são os 4 pilares que ela tanto fala sobre? Não fui eu que criei os 4 pilares ao espírito. Esses 4 pilares são dedicados ao espírito somente. Existem vários tipos de 4 pilares para cada assunto, existem 4 pilares. Os 4 pilares têm que ser 4. Aliás, as pirâmides do Egito, elas têm 4 lados. Muitas pessoas pensam que só tem 3. Ok? A base e o fundamento de tudo, da sabedoria, de tudo que existe, toda a base, todo o fundamento tem 4 pilares. Ok? De alicerce. Então, respondido a quem tinha essa curiosidade, espero que você ficou satisfeito com essa resposta. Qualquer dúvida, bota aqui nos comentários abaixo, e nós vamos fazer o mantra de vocês também, para vocês repetirem
3 vezes a si mesmo. Pode ser baixinho, mas usa a voz para ativar o quinto chakra laríngeo da voz. Mantra para Sol, Lua e Ascendente em Touro para o mês de maio de 2026. Mantra para Sol, Lua e Ascendente em Touro para o mês de maio de 2023. Aqui nós temos 3 tipos de touro. Então vamos aos 3 tipos de touro e você, pela sua intuição, você vai decidir qual que é o mantra para a sua vida, para o seu espírito ou para a sua situação. Eu vou aumentar um pouquinho a luz, que a luz está fraca, para a gente enxergar os mantras. O primeiro tipo de signo de touro, talvez seja os 3 decanatos, o primeiro, o segundo e o terceiro decanato. Mas não nessa ordem, ok? Não nessa ordem. Isto aqui não é o primeiro decanato, não tem ordem. Você vai entender qual é o mantra dedicado a você. Sol, Lua e Ascendente em Touro. Prestem atenção. Tenta identificar qual mantra é para você. O mantra da indecisão. Vamos começar pelo mantra que vai ajudar a vocês tomarem a decisão. Então você vai repetir a você mesmo. Fecha os olhos, respira fundo. Antes de começar o seu dia, aspira devagar. Se não foi suficiente, de novo, fecha os olhos, respira fundo. Aspira devagar e repete a si mesmo 3 vezes. Eu uso a minha intuição em todos os aspectos de minha vida. Eu uso a minha intuição em todos os aspectos de minha vida. Eu uso a minha intuição em todos os aspectos de minha vida. Você vai conseguir tomar a decisão. Vamos ao segundo tipo de touro. O mantra da paciência. Então você vai respirar fundo, segura, aspira devagar. Repete a si mesmo 3 vezes. Eu aceito tudo que acontece pela ordem divina. Eu aceito tudo que acontece pela ordem divina. Eu aceito tudo que acontece pela ordem divina. Nós não somos obrigados a aceitar o que acontece pela ordem da corrupção ou do planeta Terra, mas se nós aceitarmos pelo livre-arbítrio a ordem divina, isso faz com que a matrix da sua realidade mude, e é um efeito dominó. Vai estar sempre ouvindo a ordem divina. Como a ordem divina é mais forte que a ordem dos homens, você, pouco a pouco, nesse jogo de dominó, se forem muitas pedras, você vai alcançar e vai superar vários obstáculos. Cada pedra de dominó é um obstáculo. E a nossa vida é uma sequência de pedras de dominó que elas estão em pé, em sequência perfeita. E quando você encontrar a ativação para ativar o que está faltando dentro de você, você consegue derrubar todos esses obstáculos que estão em sequência perfeita e superar e vencer. Então, aqui neste caso desse mantra, essa pessoa ela precisa o quê? A estratégia da paciência. Quando ela estiver sendo atacada, ela ter paciência de não se exaltar e responder ao ignorante que vos ataca com sabedoria e carinho. Tem uma série americana, se tá passando no Brasil eu não sei, porque eu tô assistindo capítulos cortados no YouTube.
eu não tenho televisão no Brasil. Mas tem uma série americana que se chama A Susana e o Ted. A Susana é uma senhora que casou cedo, se formou em professora, nunca exerceu a profissão. E tem o Ted, que é o urso que fala. Enfim, aquela Susana, a Susan, eles chamam ela de Susan em inglês, né? É Susan, não é Susana. Então a Susan é um poço de sabedoria, caridade, é um poço de humanidade. Então se ela é realmente cristã, com a fé que ela diz ter, se todos nós fôssemos realmente ao pé da letra, como gostaríamos de ser, e todos conseguíssemos exercer ou praticar o que ela está fazendo nessa série, ela consegue vencer a mais ignorante na frente dela, ou o mais ignorante. Ela consegue vencer o pior ataque com a caridade, com a humildade, com a gentileza, com a sabedoria de saber responder sem atacar de volta. Porque aquele que vos ataca, ele está machucado, ele está ferido. Com certeza já foi abusado na infância, abusado mentalmente, fisicamente e sexualmente. Aquele que vos ataca, ele tem um passado. No inconsciente dele, ele não sabe. Então ele cresce atacando para poder se defender a vida inteira. Então quando você dá corda, quando você ataca quem está te atacando, então você também foi abusado, você também tem um passado. Então eu fico muito triste pelos dois lados, pelo seu lado e pelo lado de quem está te atacando. E quando você consegue responder a essa pessoa que está te atacando com sabedoria e sensibilizar essa pessoa para ela poder pensar com pensamento e inteligência crítica, e ela poder entender por ela mesma, sozinha, ela querer mudar, ela querer entender que existe outra resposta, existe outra maneira. E não somente o cinismo de atacar por não entender que sim, existe a verdade, não a verdade dela e nem a sua. Então aqui você precisa de paciência, vamos providenciar essa paciência quem precisa de paciência, porque eu sei o que você está passando. Por eu lidar com o público e ter muitos clientes, e 8 anos lidando com o público brasileiro. O público estrangeiro é fácil. O público brasileiro é mais embaixo, como eles dizem aqui. Então, se você precisa de paciência, repete a si mesmo: eu aceito tudo o que acontece em ordem divina. E tenha esses ataques ou essas pessoas dizendo o que elas estão dizendo à sua frente como um teste de inteligência do universo para ver se você passa. E percebe que, por exemplo, o maior exemplo de todos, um muito simples que todas as minhas clientes reclamam, 99% das minhas clientes reclamam da mãe. E tá chegando o Dia das Mães. E 99% dos casos, o problema, o núcleo do caso é o mesmo. E qual é a solução para 99% desses casos dessas mães? É você botar um filtro e você conseguir entender que o problema não é com você. Porque muitas vezes você pergunta a si mesmo: o problema é meu, eu que estou errado, eu estou fazendo alguma coisa errada, e não. Então, quando você consegue enxergar
Porque dentro da nossa família é o ponto mais difícil. Com os estranhos é fácil. O problema é a nossa família. Então, quando você consegue enxergar que o problema não é com você, a sua mãe está na geriatria e no período geriátrico, é bem pior que uma criança de 5 a 6 anos. E a criança de 5, 6 anos, na minha opinião, é a fase mais chata que tem. Ela chora, tem 365 dias por ano, ela chora 365 dias por ano. E você se questiona, será que meu filho vai sair dessa fase? Lógico que vai, mas na geriatria não vai. Então a geriatria, ela só tende a piorar. E se você não conseguir entender isso e botar um filtro e mudar de estratégia, a estratégia da paciência. E tem a estratégia do fone de ouvido também, que custa, depende de onde você comprar, numa promoção, você pode encontrar um bom fone de ouvido para quem mora com você dentro da sua casa, você ter a liberdade de não ficar ouvindo na hora errada o que você não precisa ouvir, porque você estava com fone de ouvido. Porque quem está nessa fase de descontrole, eles falam o dia inteiro, a noite inteira, falam enquanto dorme, e se não fala, eles roncam, certo? E a hora que acorda, começa a falar. Estão falando sozinhos, criança de 5 a 6 anos e a geriatria, os dois lados, gostam de falar sozinho. E falam e reclamam porque eles querem atenção, e eles estão errados e não conseguem entender que estão na fase de reclamação, só que a criança vai sair daquela fase, provavelmente, espero que sim, se ela tiver ajuda, se ela crescer numa família saudável. Agora, se ela for abusada também mentalmente, fisicamente, sexualmente, daí é outra história. Agora, na geriatria, não vai mais conseguir sair da fase porque o cérebro não está em progresso, o cérebro está em regresso. É muito complicado, mas você precisava saber de tudo isso para você entender que a culpa não é tua e a culpa também não é da geriatria e nem do filho de 5 e 6 anos. Tudo tem sua hora e sua idade. E chegamos, graças a Deus, ao tipo de signo de touro feliz. Graças a Deus. Então, o primeiro signo de touro é uma pessoa de muito poder. Ela precisa tomar uma decisão aqui nas escolhas. A segunda pessoa é uma pessoa que está lidando com muita ignorância, então ela precisa entender a sabedoria da paciência e filtrar. E a terceira situação é um signo de touro muito feliz, comediante, que ele sabe aproveitar da situação para fazer com que essa situação inverte ou reverso, ou invertir ou revertir, e deixar o que era contra ser a favor. Muitos comediantes vencem um assunto seríssimo na comédia. Muitos comediantes conseguem transformar um assunto delicado. Às vezes tem um comediante que eu assisto que ele é de descendência iraniana, mas ele é canadense. Então tinha uma senhora na plateia que estava em luto e estava na plateia. Ele perguntou: a senhora veio sozinha? Sim, meu marido faleceu, eu não tenho mais ninguém nesse mundo, eu vim sozinha. Ele conseguiu pegar a história da senhora, que é uma história muito triste, e fez uma piada que ela sorriu, todos deram risada. Ele transformou aquela história triste numa situação com empatia, sem ser humilhante e sem ser desrespeituosa. O desrespeito é uma coisa muito séria. Então, quando a gente faz humor, a inteligência de cada um vai depender
da sabedoria para fazer uma piada inteligente sem ser cretina, cínica, desrespeituosa no momento errado, principalmente quem é comediante e gosta de botar Jesus Cristo na equação. Então, quando a pessoa ela tá fazendo uma piada de inteligência usando o nome de Jesus com algum incentivo positivo ao ser humano para ajudar a sociedade, excelente. Agora, quando ela está criticando, ela não está ajudando a sociedade, ela não está dando a solução, essa pessoa hipócrita está sendo marcada pelo universo. E aquele que está fazendo bem à sociedade também está sendo marcado pelo universo para receber apoio e proteção nessa vida 3D, porque o Dharma de Buda, o Buda na religião budista ou na religião hindu e no Alcorão muçulmano também está escrito sobre o karma. A palavra karma literalmente descrita no Alcorão. Só que o antônimo de karma é Dharma, D-H-A-M-A, D-H-A-R-M-A. Então, o Dharma, ele só acontece nessa vida 3D. Os benefícios, a proteção, o que você vai reciprocar de volta para você vai acontecer nessa vida, não é na próxima. Então, tudo que você faz de bem nessa vida, você vai receber de bem. Você está vendo que aqui é o verde e nós estamos nos cristais verde ativando a sabedoria. O que ativa a sabedoria dentro de você? O verde, o quarto chakra cardíaco. Para poder subir a garganta do quinto chakra e ao sexto chakra do terceiro olho, Ajna, e ao sétimo chakra coronário para você receber downloading do universo, tudo precisa ser ativado pelo quarto chakra cardíaco. E o Buda sabia como ativar o quarto chakra cardíaco. Essa carta demonstrando esse verde dourado não é coincidência. Uma das cores mais sagradas e os cristais mais sagrados são de tonalidade verde. Eu escolho focar no lado light da vida. Se você não sabe escrever light, escreve leve. Eu escolho focar no lado leve da vida. Eu escolho focar no lado leve da vida. Eu escolho focar no lado leve da vida. Ou você pode usar a palavra que está escrita aqui, light. Eu escolho focar no lado light da vida. Light se escreve L-I-G-H-T, em inglês L-I-G-H-T. Então, quando as pessoas, depois que eu digo às pessoas, não precisa escrever light se você não sabe. Ou se você quiser escrever light, é para escrever light, L-I-G-H-T. Não é para escrever light do jeito que você quiser escrever. Ou você escreve em português, leve, ou você escreve light em inglês, L-I-G-H-T. Essa carta, quando ela sai, as pessoas escrevem light do jeito que elas querem no comentário. Você não consegue ativar o propósito desse mantra quando você escreve errado. Se você não sabe escrever, hoje em dia não tem mais desculpa, é só pedir para a inteligência artificial. E se você não sabe pedir para a inteligência artificial, então não escreve. Tenta memorizar. Outra dica também, a quem não consegue escrever, é ditar o que você quer dizer no teu WhatsApp e deixar gravado em algum lugar o que você quiser dizer. O seu mantra você pode gravar, deixar gravado e repetir. Light. Quando você repete a palavra light, você está repetindo corretamente. Quando você escreve light errado, você não está conseguindo fluir o mantra para a sua vida. Muitas pessoas dizem que têm fé, mas não conseguem o milagre,
que têm fé, mas não conseguem resultados. É igual escrever errado. Se você escreve errado, você não tem o resultado correto. Três tipos de signo de touro para o mês de maio: aquele que tem poder e precisa tomar uma decisão, aquele que vai enfrentar muitos ignorantes e vai precisar de muita sabedoria e muita paciência. Assiste a Susan e o Ted. Não sei se vocês estão assistindo no Brasil. E aquele que tem bom humor, comediante ou humorista, ou sabe ser engraçado para inverter algo, para ser inteligente ao bem da sociedade, ao bem do coletivo. Uma pessoa maravilhosa que tem inteligência, tem sabedoria, simpático, homem ou mulher, e sabe ser inteligente para usar a inteligência e fazer comédia, uma comédia inteligente, perdão. Nada mais lindo do que ouvir um comediante inteligente que está servindo a sociedade e fazendo o seu trabalho. A admiração que todos sentem, seus mentores espirituais, guias astrais, os seus entes queridos no céu, sentem admiração e mandam sempre abraço energético para esse tipo de pessoa. E também para esses tipos de pessoa, mas esse aqui ele é muito admirado e muito comentado no nível espiritual superior, porque isso demonstra grande sabedoria e elevação de nível de inteligência e sabedoria universal. Signo de touro. Uau! Vamos ao tarô? Já está embaralhado, 78 cartas. Planeta que rege touro, planeta de Vênus. Vênus não está retrógrado porque o Matrix mudou. Vênus vai entrar retrógrado dia 3 de outubro. Era para ter entrado retrógrado no dia 26 de abril. Matrix mudou. Peguei o Matrix no pulo, escrevi para vocês na parede do YouTube 2 matérias ontem ou anteontem. Veja lá, Vênus Matrix na matéria da postagem do YouTube. Enquanto o Instagram não funciona, eu vou escrevendo as matérias no YouTube para vocês lerem. E por favor, leiam para vocês aprenderem alguma coisa nova nesse canal de conselhos aos signos com sabedoria. Mas se você não está interessado em sabedoria, então fique em paz, esse canal não é para você. Esse canal é de conexão com frequências elevadas. Então, se a sua frequência ainda está no primeiro chakra, eu sou, então esse canal não vai servir para o seu propósito, que é eu sou. Então, eu sou o propósito materialista ele é limitado. Ele te dá prazer momentâneo, como se fosse uma droga. Todo dia essa droga termina e não alimenta. E não te dá força e não te dá vitamina. Então muda de canal, porque aqui o canal é uma conexão de frequência com pessoas que têm um espírito que necessita de vitamina para continuar lutando e evoluindo. E Buda já dizia: eu não sou budista, mas eu sou uma grande fã de todas as filosofias inteligentes de sabedoria de todas as religiões. E nós temos um grande santuário budista aqui, nós temos um grande santuário budista, uma grande mesquita, uma grande catedral,
Aqui estamos privilegiados, temos cultura. E graças a Deus eu não vejo do cultural podre de trabalhos de esquina. Então, nesse ambiente e nessa frequência, leva para você o que for compatível agora com o seu momento e assiste quantas vezes for necessário para depois o que você não conseguiu absorver hoje, você que está procurando evolução, ativação esmeralda do espírito do quarto chakra para você poder subir e também ter saúde, abundância, alegria, felicidade, harmonia, porque o chakra de número 1, sozinho, vermelho, ele leva as pessoas ao suicídio. Ele leva principalmente aos homens, aos assassinatos. Ele leva as mães, que nós conversamos no começo dessa leitura, a perderem o controle e na geriatria serem pessoas intoleráveis, que eu conversei com vocês no começo dessa leitura sobre as mães, para você poder ter paciência e filtrar no mantra da paciência, ok? Então, o chakra vermelho de número 1, ele é limitado. E por favor, não discuta comigo, eu sei do que eu estou falando. Quando você está na ignorância limitada do chakra de número 1, com certeza você vai argumentar, você vai dizer que não, você vai falar um monte de coisas da sua cabeça. Tudo bem, mais fácil você trocar de canal, porque você não vai conseguir descer o meu nível de espiritualidade ao teu. E você não está preparado para subir, porque você não quer ouvir. Ok? Fique em paz. Tudo chega na hora certa. A sabedoria, sacerdotisa maior. Essa carta do arcano maior, outra coisa para os ignorantes presos ao chakra de número 1 vermelho, eu sou, sem poder ter acesso às escadas para subir. Os arcanos maiores do tarô tradicional são cristãos de origem dos ciganos europeus que guardaram em codificação cristã sobre o Apocalipse de João e o retorno de Jesus Cristo, e também sobre a reencarnação, e que Jesus Cristo é o nosso Senhor dessa Via Láctea. Porém, todavia, no entanto, o Criador de todos os universos e galáxias deu um Cristo a cada galáxia. E nesse período de ativação esmeralda, a sacerdotisa maior, ela está pisando em cima da lua crescente, não é da lua minguante. A lua minguante, quando você vê uma carta com a sacerdotisa maior que tem a cruz de Jesus no peito, ela está pisando em cima da lua crescente, pois a lua minguante está se referindo a Lilith, a maldita Lilith. E todas as mentiras que você aprendeu sobre Lilith, que tem alguma coisa para se aproveitar sobre a Lilith, quem estudou astrologia, foi tudo mentira e manipulação. Aqui você vê, quando essa carta cai invertido, a lua vira minguante e representa Lilith. E quando ela sai na posição correta, ela está pisando em cima da lua crescente, que representa a sabedoria universal e representa o quarto chakra cardíaco de ativação esmeralda. Por isso que ela tem a cruz no peito. Segredos esotéricos
ou agnósticos, como você preferir. Outro segredo da palavra sabedoria. A sacerdotisa é o maior sinônimo de sabedoria. Sabedoria no grego significa a palavra Sofia. Então, quando a gente dá o nome para a criança de Sofia, a gente está chamando a criança de sabedoria. Tudo está sincronizado com a frequência que os mentores espirituais e guias astrais escolheram ao signo de Touro. Eu não sei se vai ser essa frequência aos outros signos. Espero que sim. Espero que seja. Pois essa é a frequência da sabedoria, de ativação esmeralda do quarto chakra. Vocês escutam sempre ouvir falar sobre a cigana esmeralda. Minha mãe, quando era criança, ela também se conectava muito com a cigana esmeralda. Minha mãe conheceu uma família rica de ciganos em São Paulo. A senhora mais velha da tribo, eles eram uma tribo, gostava da minha mãe e queria que a minha mãe casasse com um cigano da família deles para minha mãe fazer parte da tribo. Minha mãe não quis. Essa senhora ensinou a minha mãe vários segredos que minha mãe esqueceu, mas minha mãe me ensinou quando eu era criança. E hoje, se eu perguntar para minha mãe, ela não lembra de mais nada. Mas eu tenho memória, eu lembro de tudo que ela me ensinou quando eu era criança. Então, quando você escuta falar do espírito de Esmeralda, tenha certeza que o espírito de Esmeralda está conectado com o quarto chakra cardíaco, Esmeralda, da sabedoria. Todas essas informações esotéricas que foram apagadas da memória do ser humano, é como se fosse o celular sem bateria. A hora que o celular recarrega as baterias, por estar nos neurônios de memória, como se fosse celular, as lembranças voltam. Então, quando você faz meditação, você consegue lembrar do que eu estou falando e você sentir dentro do teu coração que é verdade. O que você sentir que é verdade, você pode ter certeza que os teus neurônios estão relembrando e estão confirmando para você. E quando você não entender nada do que eu disser, é porque o teu nível de espiritualidade, como eu já informei, está lá no chakra de número 1 vermelho, eu sou. E ainda está na evolução de aprender, e você passou por aqui para ouvir o que você ainda não está preparado para ouvir. A Lua, então, no passado você já passou por aqui, você não estava preparado para ouvir. Hoje você passou de novo e você está mais preparado para ouvir e sentir pela intuição do coração do que eu vos informo. Já existe no Matrix Universal há milênios e você está relembrando que é verdade, teu coração está te dizendo sim, é verdade. Porque você tem dentro do coração esmeralda suficiente para ser ativado e poder subir, elevar, alcançar o quinto chakra da voz, invocar o que você deseja, abundância, saúde, felicidade, paz e harmonia. E poder visualizar pelo sexto chakra do terceiro olho, ajna, de cor índigo. E receber o downloading do universo do sétimo chakra coronário de cor roxo. E a cor roxo do sétimo chakra é uma cor abençoada. O roxo ele é muito abençoado na Bíblia, mas ironicamente, tem a Lilith, que veste vermelho e roxo, e aliás, black mais pink, para quem mistura a cor, sabe que black mais pink não é cor de rosa. Quando você mistura a cor, você é pintor e você mistura a cor black mais o pink, vira cor de rosa? Não. Você sabe disso. Então,
quando na Bíblia diz que nessa parte da linha do tempo onde nós estamos no Apocalipse, que tem aquela mulher que veste roxo e vermelho, em Revelação 17, versículo 4, Revelação capítulo 17, versículo 4, Revelação é Apocalipse, capítulo 17, versículo 4, que ela veste vermelho e roxo, a Lilith, ela está sempre reencarnando em alguém. Jezebel já foi Lilith, outras mulheres da história já foram Lilith, e nessa atualidade tem uma nova Lilith. As marionetes de Lilith, todas marionetes, todas do entretenimento. Se você se perguntou, não sei por quê, porque quando eu falei da cor do 7º chakra roxo, quem entende de escatologia ficou na dúvida e queria me perguntar: tia, só dá para a senhora comentar sobre o roxo? Isso é pecado? É do diabo ou é de Deus? Fique em paz. Todas as cores são de Deus. Mas é claro que o diabo se disfarçou de cobra para enganar a Eva e a Lilith se disfarça de anjo para enganar a todos, vestida de vermelho e de roxo. Muitos dizem não, o BTS agora ele está de vermelho, depois, antes era de roxo, então vai ver que o BTS, a simbologia daquela mulher ou espírito das trevas da Revelação 17, versículo 4, e eu já respondi que não. Mas está muito óbvio quem que é. Está muito óbvio. Só que eu não posso falar quem que é. É uma maldita que passou a coroa para outra maldita. Ou seja, marionetes de Lilith. E aqui você tá no 10 de espadas. Nossa, tia Sô. Alguém tá suspeitando aqui, tá sabendo do que eu tô falando? Das famosas do entretenimento e tá de queixo caído aqui, 10 de espadas. Porém, isso é uma libertação. Se no mês de maio você encontra a sabedoria para ativar a esmeralda do teu 4º chakra cardíaco e conseguir enxergar a verdade do que se passa à sua volta, provavelmente, como está escrito nessa carta ou descrito nessa carta, você vai em direção ao sol da felicidade. Você saiu da lua, das mentiras do oculto, e agora, nos últimos 3 meses, você começou um processo de ativação de sabedoria na sacerdotisa maior, quietinha, no teu silêncio, sem comentar com ninguém do seu novo interesse em escatologia e bíblico, em Jesus Cristo. Talvez antes você não se interessava, agora você tem dentro de você um novo interesse com sabedoria que você sabe que não é para ficar comentando com todos, mas você está esperto ou você está esperta, você está num novo capítulo, digamos assim. O 10 de espadas é uma carta que eu gosto. O 3 de espadas é uma carta de alerta. O 7 de espadas, para mim, é uma estratégia de sabedoria para você escapar da mentira que você participou. E o 10 de espadas é a finalização do sofrimento que você pensava que nunca ia terminar. E aqui em maio você é aliviada e dizendo: o pior já passou e agora é bola para frente, novo horizonte. Vai ao caminho do sol, porque tem atrás dessas espadas do 10 de espadas o novo horizonte. Essa carta é uma carta de filme maravilhoso, um filme que vai ter um final feliz, um filme que foi talvez de suspense, de ficção, dramático, mas teve uma história incrível e que você nem imaginava que o final dessa história seria tão magnífico e maravilhoso. E vai ser.
mas foi muitas batalhas nesse filme. É como se fossem os filmes, os grandes filmes que já não existem mais. Aquele filme A Paixão de Cristo foi um filme de muita dor e que terminou na dor, e a gente está esperando para o filme 2 para ver o que acontece, se vai ter um final feliz. Mas o filme também que o Mel Gibson fez, que foi um filme que eu chorei muito no meio do filme, baseado em fatos reais do que aconteceu entre a Escócia e a Inglaterra, que ele pinta a cara de azul naquela batalha de 1000 anos atrás. Eu não lembro o nome do filme, mas enfim. Durante o filme você fica emocionado, porque você sabe que ele está falando de fatos reais. Ou basicamente o que ele está mostrando no filme foi mais ou menos aquilo que aconteceu. Então você fica horrorizado com os abusos que acontecem, causados pelo ser humano. Como que o ser humano causa tanto abuso? Como pode existir gente tão cruel? E você aqui no final desse filme, e vai ter final feliz. No bloqueio você tem o pajem de copas. Tem alguém que não sabe pedir desculpas. Pode ser você. Vamos ver aqui para entender. No futuro próximo, o arcano maior do zero, o reset e recomeçar. Excelente. Quando a gente percebe que a gente pode pedir desculpas e não é burrice em qualquer livro de psicologia ou psiquiatria, é ponto para você. Excelente. Admitir que estava errado, pedir desculpas e dizer: eu errei, eu sou só um ser humano, estou pedindo desculpas, e vamos tentar correr atrás do prejuízo e recomeçar. E eu espero que vocês consigam me apoiar e recomeçar comigo, porque eu estou pronto para recomeçar com vocês. E aqui, arcano maior do zero. Admitir que estava errado e pedir o apoio de todos e dizer que você tem força para recomeçar, isso já é grande ajuda para que todos decidam a te apoiar. Porque todos querem apoiar quem tem força para lutar. Ninguém quer apoiar gente fraca. E o zero tem força, o zero tem coragem, o zero tem integridade, dignidade, o zero tem amor, compaixão. O arcano maior do zero é a reencarnação do Messias na Terra. Ele está dando outra chance após o Apocalipse. Então, os arcanos maiores de 0 a 21 é o Apocalipse e começa no zero de novo. Uma analogia espiritual de muito poder para você recomeçar espiritualmente, fisicamente, na saúde, nas amizades, no casamento, nos relacionamentos. E também para fazer as pazes, talvez com a sua própria mãe ou com alguém. 8 de espadas. Estranho que o 8 de espadas veio numa posição em cima do 10 de espadas. E esse 8 de espadas, ele veio no conselho. Se você conseguir ter a coragem de saber que você não está aprisionado e você proclamar que você vai recomeçar e você quer o apoio de todos, eu tenho certeza que você, homem ou mulher, todo mundo vai te apoiar. Tenho certeza disso. Não precisa ter vergonha do passado e dizer que vai recomeçar. Pode ter certeza
que esse 8 de espadas, esse medo que você tem, seja lá do que é que você quer dizer a todos e tem medo, é ilusão da tua cabeça. Na conclusão, o Cavaleiro de Paus, e na energia externa nós temos duas cartas aqui, o 7 de ouro, a paciência, que nós falamos do mantra da paciência, e o 2 de copas, que eu acabei de falar para vocês que todos vão te apoiar na sua nova decisão. No resultado, tem 3 cartas no tarô que eu detesto. Essa é uma delas. Só que como veio no resultado, ela vem no único ponto positivo que essa carta tem, que é ter coragem de dar início e galopar neste novo caminho. Essa carta ela tem uma coisa aplausível, positiva e 1 milhão de negativa. Então, como ela veio no final, ela está dizendo para você ter coragem de ir em frente. Se você soubesse como eu detesto essa carta e como eu tô feliz em ver essa carta no final dessa leitura, para te dizer para você não ter medo, vai no 0, pede a todos o apoio, não tenha medo de reconhecer que já estava na hora de mudar ou pedir desculpas, porque todos vão te apoiar. O único bloqueio aqui é você começar esse novo período sem admitir que estava errado, porque o pajem de copas no bloqueio é alguém que não quer pedir desculpas. Isso é ignorância. A gente entender que a gente estava errado, que a gente encontrou um novo caminho e que a gente perdeu tempo e pedir desculpas, fazer um Ho'oponopono. Como é hipócrita ou como é cínico aquele que diz a todos fazerem Ho'oponopono, mas ele não faz. E quando a gente faz Ho'oponopono, quais são as 4 frases? Sinto muito, me perdoa, eu te amo e te agradeço. Ou sou grato. Então a gente está no Ho'oponopono reconhecendo que a gente está errado. Isso quebra as vibrações ao nosso redor da ignorância alheia dos outros. Mas não é fantástico que o nosso poder de ativar o nosso reconhecimento de estar errado quebra a ignorância dos outros? É incrível como funciona, mas funciona. Espero que eu pude ter ajudado todos vocês nessa leitura especial para o mês de maio para o signo de Touro. Nós vamos terminar essa leitura com um conselho dos anjos. Conselho para Sol, Lua e Ascendente em Touro para o mês de maio. Arcanjo Gabriel. Escrita criativa, reserve um tempo para os seus pensamentos em um jornal ou escreva um artigo ou um livro. Aproveita para escrever. Aproveita para colocar as suas novas ideias organizadas no tablet ou no papel. Aproveita para fazer print de informações interessantes para a sua evolução física, material, abundância mental, em todas as áreas de sua vida. Aproveita para organizar ideias de sabedoria. Pode escrever essas ideias e compartilhar nas suas plataformas também. Aproveita. Se o arcanjo Gabriel está aqui, ele é o arcanjo do 5º chakra laríngeo da voz. Ele é o arcanjo que proclama. Então proclame a evolução na sua vida. Proclame a ativação
do cristal esmeralda do quarto chakra cardíaco do vosso coração. Eu proclamo a ativação do quarto chakra esmeralda do meu coração. Eu proclamo. Escreve aqui embaixo só, eu proclamo. Você já sabe do que significa, mas se quiser escrever tudo para você lembrar, eu proclamo a ativação esmeralda do quarto chakra cardíaco do meu coração. E assim, você dispara como um foguete e começa no arcano maior do 0, com muita força e acelerado, para fazer acontecer rápido. O Cavaleiro de Paus, ele está acelerado, com entusiasmo, para poder fazer a ignição da partida desse carro, que estava acelerando, 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 e finalmente vai. Então aqui tem um grande poder para você ir e saber reconhecer que pedir desculpas é inteligência e sabedoria, recebendo o apoio de todos que vão ficar admirados pela sua humildade, inteligência e sabedoria, de pedir desculpas e pedir o apoio. Todos vão te apoiar, garanto isso a você. Você reconhecer que estava errado, em você reconhecer que a estratégia não estava certa, em você reconhecer que talvez você negligenciou o lado espiritual verdadeiro do universo para dar ouvidos às mentiras do materialismo do chakra de número 1 vermelho, eu sou. E aquele chakra é limitado, você pode morrer no eu sou e ficar lá. E você nunca descobrir as coisas maravilhosas que existem. A felicidade interior. A energia que eu tenho dentro de mim, que me faz sorrir de manhã sem motivo algum, no silêncio da plenitude da solitude, porque eu sei que eu nunca estou sozinha. E eu olho ao meu redor, sem ninguém ao meu redor, e eu me sinto feliz, acompanhada, abraçada, energizada, na paz. E essa plenitude, essa felicidade que alguém tem de sentir na solitude, ela só acontece quando você ativa o esmeralda do coração, do quarto chakra cardíaco, para você receber essa companhia universal. Aquele que sofre na solidão, ele não consegue receber e eu sei que você quer receber, ser feliz, ter abundância, não se sentir sozinho, ter saúde, tudo. Você está no caminho certo, que te leva ao caminho certo, através da sabedoria, da humildade, que te leva a admitir que você estava errado e não ter vergonha de pedir o apoio e saber que todos estão ao seu lado, te apoiando. Abraço energético da Tia Sô, bem verdinho para vocês, igual essa esmeralda aqui na sua frente. Quanto mais verde você sentir e sonhar e ver e se identificar com a cor verde, mesmo que você não gostasse dela antes, a sua vida vai mudar. Abraço energético da Tia Sô. Shalom, salam aleikum, namastê.